A paz do Senhor, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo. Já agradeço aqui a todos os inscritos que estão se inscrevendo, peço aos irmãos que nos ajudem, deixe seu like, comente o vídeo, compartilhe para que os irmãos venham contribuir com a edificação dos nossos irmãos, aqueles que necessitam, como todos nós somos carentes, necessitados da palavra de Deus. E estou aqui com mais um vídeo para falar de batalha espiritual e vamos a algum conceito de batalha espiritual. O que é batalha espiritual? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta, isso significa o quê? Que temos que lutar, não temos como fugir, estamos em uma luta. Só que ele diz que não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, mas sim contra, ele vem relatar algumas entidades ali do mal, tá certo? E a nossa luta é contra essas forças espirituais malignas que assolam a sociedade. E batalha espiritual é um combate específico, nós podemos especificar assim, é um combate específico contra os meus e os teus objetivos. É um combate específico contra os nossos objetivos, contra os nossos propósitos. E a batalha, muitas das vezes, ela pode se dar na mente. A maioria das vezes se dá na mente do ser humano. A mente do ser humano é um campo muito vasto, como se inicia na mente, assim como ela pode ser também nas regiões celestiais, tá certo? Que nas regiões celestiais, quando eu digo assim, porque ela pode ser algo mais macro, algo mais extenso, tá certo? Lutas que vêm para que a igreja, algumas pessoas da igreja são escolhidas para batalhar nas regiões celestiais. Aqui já deixa um texto bíblico que está em Daniel capítulo 10, versículo 12, que é um texto onde Daniel estava lutando ali com o principado, o príncipe da Pérsia. Ele diz assim: e eis que 10, versículo, deixa eu olhar aqui, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso significa que Daniel estava lutando ali em oração contra algo invisível. Assim também são as nossas lutas. Só que o texto bíblico diz que desde o primeiro dia que aplicaste, ele aplicou o coração, quer dizer, as nossas orações elas têm que ser vencidas também, as nossas guerras, as batalhas, perdoe o erro, em oração e compreender, precisamos buscar compreender as nossas lutas em oração. Como eu vou compreender isso? Me humilhando perante Deus Todo-Poderoso, como diz Daniel, tá certo? No texto 13 ele diz, mas agora vem a compreensão do que Daniel estava passando. Ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, quer dizer, o principado, que é espiritual, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ali Daniel estava travando uma luta, uma batalha pesada contra principados, tá certo? E assim, às vezes, são as nossas lutas também. O que nós precisamos entender na batalha espiritual é que as batalhas espirituais, nós precisamos saber quem somos, qual a nossa patente nessa batalha. E o que é patente? Patente é o que eu sou no mundo espiritual, como eu sou conhecido no mundo espiritual, qual a minha posição na batalha. Talvez muitos de nós somos até bons guerreiros, talvez nós somos até bons líderes na batalha espiritual, mas muitas das vezes corremos o risco e precisamos analisar sobre essa situação. Muitas das vezes nós estamos presos, cativos em alguma área da nossa vida. E se nós estamos presos, cativos em alguma área das nossas vidas, nós não podemos batalhar. O que eu preciso fazer? Preciso ser ministrado,
preciso estar sentadinho sendo ministrado por alguém que conheça sobre o assunto, sobre em relação a batalhas espirituais. São patentes, porque muitas vezes nós usamos de jargões, palavras sem conteúdo, só palavras, como muitas vezes usamos até o nome de Jesus, que se torna um jargão. E não tem anexo nenhum, não tem conteúdo nenhum. Um exemplo bíblico para isso, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, um texto bem conhecido da igreja, e o versículo 12, Atos dos Apóstolos 19, versículo 12. Ali é os filhos de Cefas, os filhos de alguns sacerdotes que queriam expulsar o demônio usando o nome de Jesus, certo? E o nome de Jesus ficou como um jargão, como uma palavra mágica. E o nome de Jesus não é uma palavra mágica, tá certo? O nome de Jesus, para ser usado, precisa ser construído. O caráter de Cristo precisa ser construído dentro de nós. Se você for observar a carta de Efésios, quando ele vem falar sobre batalha espiritual, no capítulo 6, do 10 em diante, só que antes, porque a carta de Efésios vamos dizer que é um ensino para quem gosta de batalha espiritual. Só que antes do capítulo 6, eles vêm dar muitas regras ali, como tratar a família, como tratar o servo. Por isso que eu digo que é uma construção. É uma construção que nós devemos buscar essa construção. Ali tem todos os critérios na carta de Efésios para quem gosta de batalha espiritual. O problema é que nós falamos só o texto de Efésios 6, 10 em diante. Mas o restante para trás, que é o contexto da carta, que precisa ser praticada. E Atos dos Apóstolos 19, versículo 12, vou ler só para embasarmos a nossa ministração. E diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui é a autoridade que Paulo tinha, diante do mundo espiritual, aonde até o cheiro, as roupas, os lenços, os aventais de Paulo era conhecido diante dos demônios, diante das enfermidades. Tal autoridade que Paulo tinha, assim deve ser a autoridade do crente também. Não usarmos as nossas roupas como idolatria, porque Paulo não usou, alguém usou e funcionou. Assim como a sombra de Pedro também. O perigo é nós usarmos como idolatria, mas os nossos objetos pessoais ficam entranhados o que nós somos, tá certo? Fica entranhado. E no 13 ele diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te-vos, pois Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Cefas, judeu principal do sacerdote. Interessante. Um judeu, um dos principais dos sacerdotes, os filhos deles, e não tinha autoridade, assim como Paulo tinha. Ele respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Por isso que eu digo que nós precisamos entender quem somos nós, e o mundo espiritual precisa me conhecer e te conhecer. E eu já vou abrir uma aspa: com certeza o mundo espiritual nos conhece, mas conhece como? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Nós precisamos ser conhecidos desta maneira, e muitas das vezes nós não somos conhecidos assim, nós somos conhecidos com muitas falhas no mundo espiritual, mas que Jesus venha hoje nos trazer essa reflexão para nós, para que nós busquemos, para que nós venhamos a ter autoridade com o nome de Jesus, para que Jesus venha ser desenvolvido dentro de mim, dentro de você, para que nós possamos batalhar
legitimamente essas batalhas. Eles, os filhos de Cefo, usavam aqui o nome de Jesus como jargões, como palavras mágicas, como nós dizemos, o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E muitas das vezes, lógico que tem poder, mas muitas das vezes quem está falando esses nomes não tem nada de autoridade, não tem, não sabe nem a sua posição na batalha espiritual. Por isso que é interessante nós entendermos isso. Jargões não resolve, palavra mágica, é a sua vida, é Jesus em você que resolve. Aí sim, aí você pode usar o nome de Jesus com autoridade, para que o nome de Jesus não seja blasfemado. E no reino de Deus precisamos entender, que o reino de Deus ele tem um dialeto, o reino de Deus ele tem um idioma. Qual é o idioma do reino de Deus? O idioma do reino de Deus são os princípios de Deus, são os princípios da palavra. E aqui eu já deixo aqui mais outro texto para você, que se encontra em Jeremias, deixa eu procurar aqui, Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Que ele diz assim, o idioma de Deus, do reino de Deus, o dialeto é a palavra, é os princípios bíblicos, que ele diz, e disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se nós estamos alicerçados na palavra, cumprindo os princípios bíblicos, nós vamos ter autoridade, o Senhor vai velar por nós. Mas se nós estamos em falha, o Senhor não vai velar por nós. Temos que entender isso na batalha espiritual. Mas também o reino das trevas, ele tem um linguajar, eles têm um dialeto, eles têm um idioma. E o idioma do reino das trevas se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 4. O dialeto do reino das trevas. O dialeto, o idioma, o linguajar do reino de Deus é a palavra, é os princípios bíblicos. Mas o diabo também tem o seu dialeto, os seus idiomas. Que ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O idioma do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. O idioma dele é se levantar contra tudo que se chama Deus. Contra todos os princípios bíblicos. Contra tudo relacionado, que está relacionado à obra de Deus. Nós precisamos entender isso para que nós venhamos a aprender, a batalhar. E o que nós temos que entender diante de tudo isso? Como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante dos princípios bíblicos? Porque muitas das vezes a minha vida está daquele jeito, está uma bagunça, está uma Babilônia, nome Babilônia para que os irmãos, eu sei que tem muitos estudiosos da palavra, mas Babilônia significa confusão, e muitas das vezes a minha vida está uma confusão, eu estou quebrando todos os princípios bíblicos, e ainda digo, Deus está comigo. Aí fica aqui a pergunta no ar. Será que Deus está comigo? Não estou aqui trazendo essa mensagem para que o irmão se entristeça, mas para que se você venha analisar a mensagem, venha se voltar para o princípio da palavra. E muitas das vezes, para tristeza nossa, e muitas das vezes nós estamos quebrando todos os princípios bíblicos, e ainda se levanta profetas para dizer
que Deus está conosco. Isso é muito frustrante, não é verdade, igreja? Aí se levanta o profeta para dizer que Deus está comigo, todo esculambado na presença de Deus. Isso é triste para nós. Não quero julgar os irmãos, as irmãs que profetizam, mas vamos profetizar vindo de Deus, da parte de Deus, tá certo? Não porque nós gostamos do irmão ou porque não gostamos, nós não podemos profetizar assim. A profecia ela vem de Deus, não de mim. Por isso que muitas das vezes nós erramos. Às vezes o irmão, a irmã seja até um profeta, mas devido à falta de conhecimento, nós profetizamos de maneira errada. E para que nós venhamos concluir, eu quero deixar mais um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, que vem falar também de batalha, versículo 1 ao versículo 5, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, aqui já vem falar de paternidade, é outro assunto interessante. Tem muitas pessoas órfãs batalhando. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Os princípios, lembra? Os princípios que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Confia a homens fiéis. Como que nós se tornamos homens fiéis? Princípios bíblicos, certo? Que nós vamos errar. Temos que abrir aqui um parênteses e dizer que nós não somos perfeitos, mas vamos errar. Mas aqui nós buscamos os princípios bíblicos a ser acompanhado por Jesus Cristo. E ele continua: que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre as aflições. Aí ele vem falar do alistamento de cada um de nós, igreja, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele vem falar da batalha agora, veja. Ninguém que milita se embaraça. O que é embaraçar? Embaraçar é com um novelo de fios, todo entrelaçado. Ali é um embaraço, está todo enroscado. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Isso quer dizer que dentro dos princípios, dentro da legalidade da palavra de Deus. E aqui para encerrar, irmão, para concluir, eu quero deixar aqui 3 perguntas que vai servir de diagnóstico, para diagnosticar a minha vida e a tua vida, tá certo? Não estou aqui para julgar os irmãos, mas sim com o intuito de ensinar. E a primeira pergunta que eu venho deixar para os irmãos é: como estão os teus pensamentos? Os teus pensamentos, esses pensamentos que você pensa, glorifica o nome de Deus? Não estou falando de todos os pensamentos. Lógico que muitas das vezes nós vamos pensar maldades, mas nós precisamos analisar os nossos pensamentos. E a outra pergunta: como estão os teus sentimentos? O que você tem sentido? Esses sentimentos teus que você tem sentido dentro de si, glorifica o nome de Deus? Como estão as tuas emoções? E a última pergunta: como você tem agido diante desses pensamentos e sentimentos? Que a palavra de Deus diz que dos nossos corações é que sai tudo que não presta. E temos que analisar como nós estamos diante de Deus, como estão os nossos corações, para que você seja um guerreiro, uma guerreira legítima no reino de Deus. Você não precisa ser visto por ninguém, basta você militar, lutar diante de Deus, diante dos principados, diante dos demônios. Com o teu irmão, você vai ter misericórdia.
com os demônios é sem misericórdia. Já deixa aqui esse estudo, esse pequeno estudo de batalha espiritual, para que o irmão venha, a irmã venha analisar, para que o irmão venha olhar para si, não olhe para o outro não, olhe para si, para que nós venhamos ser um guerreiro, um soldado de Cristo, ou a sua patente, não sei qual é a sua patente no mundo espiritual, porque é igual os militares que têm as suas patentes, tem sargento, tem coronel, tem tenente, assim por diante. Do mesmo jeito no mundo espiritual, como você está no mundo espiritual. Jesus disse o que para os discípulos? Aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o maior no mundo espiritual, tem que ser o menor na terra. Isso é patente. Eu deixo aqui essa pequena mensagem para que você venha estudar sobre o assunto. Deixe seus comentários, dê o seu like, dê o seu dislike, faça a sua pergunta assim como você quiser. Só quero que você mostre que está vivo a presença de Deus. Amém? Um bom dia a todos. Se você vai escutar esse vídeo, bom dia. A parte da manhã, um bom dia. Se for à tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe unge, que Deus lhe capacite nessa batalha. Amém?